Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, os diferentes dons segundo a graça. Por que não existem mais estes dons? É uma pergunta. Por que não existem mais dons na Terra? Por que não existe mais o dom da cura? Por que não tem mais o dom da profecia, o dom do conhecimento, o dom da partilha? Por que não existe mais dons? Existem 3 dons que esses são eternos, que eu vou te mostrar mais para frente onde está. É a fé, a esperança e o amor. Esses 3 dons são eternos, porque está escrito. Agora, esses outros dons não existem mais. Por isso que você não vê mais cura, não vê mais nada. Vê aí uns falsos milagres, com hora marcada, com endereço marcado. Não. Se existissem dons da cura, não, a fila nesses hospitais para marcar consulta não estariam aí 6, 8, 1 ano para marcar uma consulta, que estão superlotados. No Hospital do Câncer não teria nenhum canceroso, no Emílio Ribas não teria nenhum aidético. Um exemplo, né? E assim é. Se existisse o dom da cura, não existiam manicômios com pessoas perturbadas, mentes perturbadas. Os dons tiveram prazo. Os dons acabaram. Agora, o da fé, não, porque esse daí você vê cada expressão minha ou sua, quando você fala, mesmo você falando em nome de Jesus eu creio, você está demonstrando a sua fé. Você está demonstrando sua fé em algo inútil, em algo que é obra morta. Porque em nome de Jesus, Jesus de Nazaré não existe mais. Aquele véu que revestiu o Espírito de Deus ficou lá no ano 33. Acabou, aquilo lá não existe mais. O que está em nosso espírito é o Cristo ressuscitado, é o Senhor que é o Espírito. É isso sim. Então você faz isso porque você tem fé. E a sua esperança, qual é a esperança do ser humano? Sempre a pessoa está numa situação difícil. E ela sempre tem uma esperança que vai dar certo, alguma coisa vai dar certo. Ah, amanhã o dia vai ser melhor. Porque essa fé e essa esperança é Deus que coloca. O amor, as pessoas são amorosas. Por mais carnais, mais terríveis que possa parecer, mas a pessoa ela ama o filho, ama a esposa, ama seu bichinho de estimação. Porque isso é o quê? É Deus, é o tabernáculo espiritual de Deus no espírito das pessoas. Então as pessoas conseguem ter esse sentimento. Então são dons eternos. Eu te convido a ler Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Leia comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui estava falando, Paulo falando ele naqueles dias, naquela época, que precisava dos dons, que precisava falar em idiomas diferentes para levar o evangelho, pregar o evangelho, pegar o juízo de Deus que estava próximo. Então, havia o dom de línguas, dom da glossa, dom de falar idiomas. Então a cada um foi repartido de um tamanho, de uma medida. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Veja, aí eles pegam isso daqui, ó, a religião pega a teologia, nos seus enganos, nas suas trevas, e pega isso aqui, ó, de modo que, tendo diferente dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, aí tem os balaba, tem as profetadas, tem as profetisas, mas o último profeta diz que foi João Batista. Não existe. Então, lá em João Batista, acabou o último profeta. Então, não existe mais profeta na terra. Seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, aí ele fala assim, vou selecionar. Deus me falou em sonho, Deus
pediu para mim consagrar um homem de Deus. Aí ele vai lá e escolhe aquele que é o mais baba-ovo lá da religião, aquele que esfrega sapato do líder religioso, aquele que carrega pasta, aquele que lava, aquele puxa-saco. Aí ele fala, Deus falou para ungir esse daqui a ser missionário, a ser presbítero, a ser qualquer coisa. E coloca a mão, pronto. Porque eu tenho o dom de ministério. O ministério está em mim. Então eu posso consagrar quem eu quiser. Só que eles não respeitam para que época foi esse escrito. Eles não respeitam por quê, qual o sentido de ter os dons naqueles dias. Assim, eles não entendem. Se eles, líderes, não entendem que tem a teologia gravada na sua mente, imagine os coitadinhos sentados no banco. Imagine os irmãozinhos e irmãzinhas que têm estudo, têm doutorado, são médicos, psiquiatras, psicólogos, são enfermeiros, são doutores, mas a mente de menino, o entendimento dos escritos bíblicos de bebezinho, de criança. Então são enganados, são levados. Não, porque aquela pessoa lá, ela tem estudo, aquela pessoa lá que está falando cheio de anéis, diploma, não. Eu tenho que acreditar sim, ele é um homem de Deus. E aí fica vivendo do passado. E eles não curam ninguém. Eles não fazem nenhum milagre. Não acontece nada. A pessoa, ela consegue conquistar algo. Aí você vai na vida da pessoa, a pessoa está se aperfeiçoando no conhecimento daquilo, na profissão dela, a pessoa está estudando, a pessoa está se preparando. Então chega num limite, ela alcança o que ela quer, ela compra o carro dela, a casa dela, aí ela chega e vai, vou dar meu testemunho porque eu comprei meu apartamento. E como que você comprou esse apartamento? Porque eu trabalhei, subi de cargo, então. Foi esforço seu. Assim foi o esforço seu, não nada. Você vê, na pandemia, quantos meses ficaram fechadas essas chamadas igrejas? 90 dias? E aí? Cadê o dom desses homens? Cadê o dom dessas profetisas? Cadê o feijão de R$1.000 que curava? Cadê o avental que cura? Cadê o lençol, o lenço, o chapéu? Cadê a baba do pastor que cura? Não existe. Então eles pegam isso daqui e vivem como se fosse nos dias de hoje. Não, porque a graça, pela graça foi dado dons. Sim, cara pálida, foi dado dons. Porque eles precisavam disseminar, eles precisavam espalhar o evangelho naqueles dias. Porque o juízo do ano 70 estava próximo. Veja, procure saber quando foi escrito Romanos. Foi lá, vamos colocar do ano 50 ao ano 65. O juízo veio no ano 70. Então eles precisavam, o evangelho precisava ser espalhado, precisava ser disseminado. Então as pessoas, eles tinham o dom, o Espírito Santo usava eles. Mas depois do ano 70, nos dias de hoje, depois do ano 70, descer da primeira era cristã, quando veio o juízo, Deus estabeleceu a nova Jerusalém. Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual. Depois você lê Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Colocou isso nos homens. Depois do juízo, Deus mesmo está em nosso espírito. Então não precisa mais dons, porque é Ele que faz todas as coisas. Aí você fala, não, mas eu frequentava lá e lá eu fui curado. Você não foi curado porque você foi lá. Você foi curado porque chegou a hora do que te criou, do que fez o seu espírito. Falou, não, dá um basta nisso aqui e curou. Ou então não curou. Quantas pessoas que você conhece na religião que morreu de câncer? Quantas pessoas que você conhece que morreu de Covid? Quantas pessoas que você conhece aí que está enferma aí? E aí? Por que só aquela pessoinha que foi curada? Por que não cura todo mundo? Se existisse dons, não era assim nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, não é nos dias de Jesus? Ele ia passando, ia curando, ia curando, ia curando, ia curando? Porque os dons estavam lá, estava assim, jorrava dons naqueles dias. Então eles pegam isso e falam, não, tá vendo? Se é ministério, seja em ministrar. Porque eu tenho o dom do ministério. Se é ensinar, haja na dedicação ao ensino. Tá vendo? Eu sou professor da teologia porque eu tenho o dom de ensinar. Ué, mas que dom é esse? Se fosse dom de Deus, como que esse dom seria dado por Deus se você está ensinando a praticar obras de Moisés? Como que pode? Como que pode? Se o sacrifício da cruz foi para resgatar os que estavam debaixo das leis de Moisés. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando ele disse tetelestai, ele resgatou. Ué, mas você é professor da teologia e você diz que tem um dom de ensinar, mas esse dom vem do Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo está desfazendo, está tornando em vão o sacrifício da cruz? Você que é professor que diz que tem o dom do ensino, você ensina a batizar nas águas? Ué, mas e Romanos 6, 3 e 4,
que diz que o batismo foi na morte de cruz? Você acha que esse dom que você está ensinando lá, esse dom é do Espírito Santo? Não, isso é da sua mente carnal. É porque você é uma cópia de cópia de cópia de cópia. Você está aí ensinando coisas que você aprendeu de outro legalista. O outro legalista aprendeu de outro legalista. E assim é. O que existe aí fora não é nada original. O que existe aí fora é tudo cópia de cópia. Agora sim, uma palavra dessa que você está ouvindo, isso é original, que eu vou te mostrar. Isso aqui é original. Isso aqui tem um selo, tem um carimbo da originalidade, que eu estou lendo e mostrando para você, abrindo os seus olhos para você respeitar a época, para você respeitar para quem foi escrito isso daqui. Quem eram os ouvintes de Paulo e por que Paulo estava falando. Leia. Como que você pode falar que você tem, que o dom, que você diz que ensina porque você tem o dom de ensinar, se você está buscando ensinar maldições de Moisés? Olha que coisa interessante, Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então como você pode estar falando que você tem o dom de ministrar, de ensinar, de exortar, com base no Espírito Santo, se você está buscando obras das leis? Você está tornando em vão a morte de cruz. Fala para mim, isso é um dom de Deus ou é uma doutrina que você aprendeu na teologia? Um ensinamento que você aprendeu na teologia para ficar escravizando as pessoas, para ficar mantendo as pessoas cativas nas trevas de Moisés? Que originalidade que tem isso no seu ensino? Não tem nada. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, quer ver, voltando aqui Romanos 12, 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. Então, você não tem o dom do Espírito Santo. Você não tem, porque você está ensinando Moisés. Você está menosprezando o sangue da cruz. Como que o Espírito Santo pode estar na tua mente te exortando, te ensinando? Bota sua barba de molho. Você não tem dom nenhum. O que você está aí é praticando uma obra da sua carne, sem conhecimento algum das 3 fases do Evangelho. Veja Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja, eles pegam essa passagem, tá vendo? Quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só que é algo que eu volto a falar, isso aqui teve a época. Isso teve o prazo, teve a época que foi necessário dar dons aos homens. Por quê? Porque no versículo 11 fala assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons foram dados e títulos foram dados para o quê? Para o aperfeiçoamento dos irmãos, para o aperfeiçoamento daqueles que iriam passar no juízo do ano 70. Porque dentro de Jerusalém, quem iria passar pelo juízo eram os judeus, mas ali dentro tinham prosélitos. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Então eles tinham que estar preparados. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, foi dado dons aos pastores, aos evangelistas, aos bispos, aos mestres, para o quê? Para disseminar o evangelho, para espalhar as boas novas a respeito da graça de Deus, para mostrar aos gentios que a graça de Deus era especialmente para o povo gentil, que não precisava praticar obras do judaísmo. Então foram dados dons a eles, e eles saíram ali pregando, Cristo ressuscitado, pregando, e coisa rápida, porque dali a alguns anos viria o juízo, e veio o juízo. Então para a edificação do corpo de Cristo, não do corpo de Moisés. O que tem por aí nos ministérios, eles falam que estão pregando o evangelho, não, eles estão pregando Moisés. Eles estão pregando o legalismo de Moisés. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar criança, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, jejum, tudo isso é lei. Então como esses homens, esses líderes podem dizer que têm dons se eles estão pregando Moisés? Eles estão tornando em vão.
Eles estão em Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então esses que estão por aí, eles não estão no ministério do Cristo ressuscitado. Não, eles estão pregando Moisés. E se eles estão pregando Moisés, o Espírito Santo não está na mente deles. Volta a ser prolixo, que eu quero que você entenda. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não de Moisés. 13. Até que todos cheguemos, quem? Nós aqui? Não, eles naqueles dias. Até que todos eles lá cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hoje, não precisa ninguém saber mais nada, porque Deus é que nos ensina. Mas se você quer aprender, se você quer conhecer algo mais, o que você tem que conhecer é a escatologia consumada. Você tem que conhecer Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3, que é Deus em nós. É o evangelho eterno que já foi estabelecido. Quer conhecer? Então é isso. É isso que você tem que desfrutar. É isso que você tem que viver até o resto dos seus dias. É Deus em você, Deus no seu espírito. Então até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso daqui era nos dias de Paulo. As doutrinas mosaicas espalhadas por aquele meio. E hoje em dia não é diferente. Nessa toda esquina tem meia dúzia de sinagoga, que eles chamam de igreja. CNPJ religioso. E um fala, não, a minha igreja que tem Deus. A outra, não, a minha igreja que tem Deus. A minha eu expulso demônio. A outra eu como farinha com fubá. E assim é. Por quê? O Deus deles é Mamon. O Deus deles é o Deus do papel timbrado, do papel com relevo. É o Deus Mamon. Então isso daqui foi dado dons e títulos para os homens daqueles dias. Porque o perfeito, o que é completo, não tinha voltado ainda. Não tinha vindo ainda para julgar os israelitas. Veja, mas no ano 70 ele veio. Ele voltou como juiz e julgou os israelitas e deu fim aos dons. Ele deu fim no ano 70 a tudo isso daqui, ó. Ele deu fim. Subindo ao alto, levou o cativo cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele acabou com isso. No versículo 11, ele deu, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele deu fim aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, versículo 8 e 10 ao 10. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Então os dons aqui iria acabar. Iria ser aniquilado. Não iria ter mais esses dons na terra. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só em parte eles faziam isso. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então os dons, eles vigorariam até a vinda do perfeito. E o perfeito veio no ano 70 DC. Veio para julgar os israelitas. Mateus 24, 1, 3, perguntaram ao Senhor quanto virá o final dos tempos. Aí ele falou. A primeira coisa, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. Quando o templo foi derrubado mesmo? No ano 70 DC. Foi quando ele veio. Aí assim, olha que coisa interessante. Lucas 21, do 20 ao 24. Veja. Mas quando virdes ele falando para os discípulos como seria a volta dele, como seria o juízo. Capítulo escatológico, Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24. E ele falou lá no versículo 20 de Lucas 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Quando Jerusalém foi cercada de exército? No ano 69, no mês de julho, durou 13 meses, até o mês de agosto do ano 70 DC. Durou 13 meses. Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo exército romano. Aí depois você dá uma lidinha em Ezequiel
4 e Ezequiel 5, que você vai ver sobre os 390 dias. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. A religião fala que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Não, mas Jerusalém já foi sitiada, já foi destruída, quase na sua totalidade. Do templo, no ano 70, não sobrou nem os alicerces. Dá um Google aí, procura. Deixa a sua religiosidade de lado, deixa o seu conhecimento teológico e procura aí. Quando foi destruído o templo em Jerusalém pela segunda vez? Segunda e última. Porque aí foi estabelecida a nova Jerusalém, que é Deus em nós. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes. Então, quando Jerusalém fosse sitiada, cercada, seriam os dias da vingança de Deus. Contra quem? Toda a humanidade? Não, contra os israelitas. Lucas 11 e Mateus 23. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, quando Jerusalém foi sitiada no ano 69 ao ano 70, e foi derrubado o templo, se cumpriu todas as coisas, não sobrou mais nada para o futuro. Foi quando o perfeito, foi quando o completo veio e deu fim aos dons. E deu fim. Por quê? Porque foi estabelecido a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus em nosso espírito. Deixa eu colocar para você. Não, deixa eu acabar de ler aqui, já eu coloco. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. A ira seria contra eles. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Qual foi o tempo dos gentios? Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Deu início, no começo do ano 66, e findou no mês de agosto do ano 70 DC, que deu esse prazo aqui, que os gentios... Quem eram os gentios que pisaram, que cercaram? O exército romano, que era comandado pelo general Tito. Então veja, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira contra esse povo. Aí outra passagem aqui, veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Por que eu estou lendo essas passagens aqui? Você fala assim, mas está meio fora do contexto. Não, não está. Porque aqui é algumas amostras, algumas provas de quando o perfeito veio. Quando ele veio e deu fim aos dons. Então, quando você lê Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o quê? O dia do juízo. Foi o dia da vingança. Foi o dia para se cumprir tudo. Porque aqui ele falou, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, todas as coisas se cumpriu quando? Quando chegou o dia do Senhor. Então, Apocalipse 1:10. E também Malaquias capítulo 4, porque a religião gosta de Malaquias 3:10, para tomar dinheiro das pessoas, tomar dinheiro dos incautos. Mas a coisa mais importante está em Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Aquele dia significou o dia do Senhor. Que o dia do Senhor já estava vindo e ardendo como fornalha. Por quê? De que forma foi destruído o templo? De que forma quase que a totalidade de Jerusalém foi destruída? Por fogo. O fogo que consumiu Jerusalém e o templo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, daquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Veja, as leis foram dadas para os israelitas. 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse aqui que nós lemos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor foi o dia terrível, o dia da vingança. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia de trevas.
E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos e seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Eu não vou colocar, mas tem passagem aqui ó, que fala que ele veio no espírito de João Batista. Jesus falou. Porque os discípulos falaram, Senhor, mas não precisava vir alguém antes para preparar o caminho? E diz que Elias voltará, e Jesus falou, ele veio no espírito de João Batista e ninguém o reconheceu. Então, quando você... Então, aqui em 1 Coríntios 13, quando ele falou assim, ó, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O perfeito veio quando? No dia do Senhor. Veio em juízo contra os israelitas. E por que não tem mais dom na terra? Por causa disso daqui, veja. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido aniquilada. É que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Para quê? Para que dons, se Deus está em nosso espírito? É Ele quem faz todas as coisas. Se eu estou falando dele, se esse corpo aqui ficar enfermo, esse corpo aqui ele é enfermo, esse corpo aqui tem 3 cirurgias na coluna, eu sinto dor 24 horas por dia. Se for da vontade dele, ele tira essa dor, ele tira esse espinho na carne. Você do outro lado, de repente você tem uma enfermidade. Se for da vontade dele, ele tira. Não será por causa da mão de um homem na sua cabeça, óleo na sua cabeça, por uma oferta que você dá por um sacrifício, nada disso. Nada disso, porque quem vai estar fazendo isso, colocando a mão na sua cabeça, ele não tem dom nenhum, a não ser os 3 dons que são eternos. Veja 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Então, esses 3 dons são eternos, mas os outros dons acabou. Por que acabou? Porque Deus está em nosso espírito. Ele mesmo está em nosso espírito. É Ele quem nos convence dos nossos erros. É Ele que coloca o amor, é Ele que coloca a compaixão, é Ele que coloca a misericórdia. É Ele quem faz todas as coisas em todos. É Ele quem nos conduz. É Ele que, quando a gente faz alguma coisa errada, Ele vem aqui, ó, fala aqui na nossa mente. Por que você fez isso? Para com isso. É Ele que te responde quando você fala com Ele, lavando uma louça, jogando uma bola, indo numa praia, numa piscina, numa festa. Você aqui, sem balbuciar, sem nada, você fala, meu Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Faz isso por mim. Assim que é. Na sua casa, na sala, no jardim, onde você estiver, dentro do seu barraquinho, debaixo do viaduto, onde você estiver. O que você precisa? Fala com Ele. O que você necessita? Pede a Ele. Somente Ele pode fazer algo por você. E é no tempo dele, tá? Não é no tempo da sua fé, não é no tempo do seu grunir, do seu gritar, não. É no tempo dele. Os diferentes dons segundo a graça. Por que não existem mais estes dons? Então o título dessa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. E para você que crê que Ele está aí no seu espírito, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.